Paz, igreja. Bom dia, um dia de chuva, graças a Deus, um dia em que a gente vê a vida se renovando, né? É maravilhoso isso tudo, ver acontecer tudo isso. Então, hoje é um dia de muita alegria, não só de celebração aqui dentro da igreja, mas em toda a natureza se renovando. Isso é maravilhoso. Olá, tudo bem? Graça e paz, que Deus nos abençoe. E a gente está muito feliz em estar aqui, podendo falar com vocês. Nós estamos aqui todos os domingos pregando para um público diferente, que é os pequenos. Nós somos muito privilegiados por isso. Nós louvamos a Deus pelo ministério que Deus nos deu de criança e adolescente, que realmente é uma bênção, um privilégio poder ministrar o coração deles. Aliás, é até difícil falar que nós ministramos o coração dele. Primeiro que é Deus quem faz isso. E segundo, nós somos muito mais ministrados por eles do que a gente mesmo, né? O ministério de adolescente, de criança, ele é um ministério que faz a diferença nas nossas vidas, né? Na vida da nossa família, na vida da igreja. Eu brinco que o ministério de adolescentes e infantil é o saneamento básico. Você só vê quando dá errado. Pouquíssimas vezes você vê quando dá certo. E quando dá errado, aí você consegue ver. Hoje nós não teremos escola dominical para os adolescentes, né, porque a gente está aqui. Teremos só para os jovens. Então, e um dos embates mais teológicos que eu já tive foi com uma criança. A gente fazendo uma ministração com eles sobre o povo no deserto, em que fala que as roupas, né, as sandálias se desgastam. Que eles estavam andando no deserto durante 40 anos, né? E aí uma criança levantou a mão e falou assim: tio Duda, tá, e como que as crianças vestiam as roupas? As roupas também cresciam? Eu falei: olha, eu nunca pensei nisso. Então a criança, o adolescente, eles têm uma capacidade de interpretação da Bíblia que talvez a gente não tenha. Um olhar diferente, um olhar com amor, um olhar diferente da Bíblia. E até hoje eu não respondi essa pergunta, que eu não sei. Se você souber aqui, pessoas podem me falar, que eu falo para eles. Mas a criança, ela tem um olhar diferente. E por isso que é tão apaixonante trabalhar com crianças e adolescentes. Bom, apresentado já, caso alguém não sabia. Nós queríamos conversar com vocês hoje. Eu queria que você pensasse o seguinte: se você tivesse a oportunidade, se aparecesse lá nas nossas redes sociais, domingo de manhã, quem estará pregando é Jesus Cristo. Imagina só como que você não viria à igreja para ouvir Jesus falar. Né? Quem tem o hábito de anotar igual eu, já traria caneta, papel, não ia perder nada, queria anotar tudo. Qual seria o teor, o conteúdo da mensagem de Jesus, se ele viesse pregar aqui na nossa igreja? O que ele falaria? O que ele teria para falar para nós hoje? Mas essa ministração dele já tem. Ele já pregou. Já está anotado? Já está anotado. E está anotado por um discípulo dele ainda. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Jesus já veio, já pregou, já deu o teor da mensagem dele, e chama-se Sermão do Monte. Ele não pregou somente com palavras, né? Ele pregou com a vida. Mas quando precisou pregar com palavras, se você quiser saber o teor dessa mensagem, está lá. É Mateus 5, 6 e 7, está registrado lá o sermão dele, o que ele tem para falar para nós. Mas hoje a gente vai ler para vocês. Você quer ler, amor? Pode ler. Mateus 6. Mateus capítulo 6. 19 a 23. É um pedacinho de todo o sermão de Jesus. E a gente vai destacar eles. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Às vezes a gente pega esses textos da Bíblia e a gente viaja neles, a gente pensa muito, a gente debate muito, e aí fala sobre tesouros, sobre muitos tesouros. Qual é a única coisa que vai ter no céu? Qual que é? Eu fico imaginando quando a gente for para o céu, for morar com o pai Abraão, né? Nós chegarmos lá, e aí tem uns que falam que as pessoas vão se conhecer, tem outros que falam que não vão se conhecer. Não é isso que eu vou falar. Mas se você conhecesse, você chegasse no céu, você olhasse para frente, e a primeira pessoa que você encontrasse era minha avó, a avó Alice. Você ia ficar feliz? Ia porque é irmão em Cristo, né? Mas você não conhece ela, você não sabe a história dela, você não sabe nada sobre ela. Você talvez ficar, tá, espera um pouquinho, dona Alice, chega um pouquinho para o lado aqui, porque eu quero olhar meu filho, quero olhar minha filha, quero olhar o meu casal de netos, né, Alice, que nasceram, quero abraçar eles, é eles que me importam, é eles que te importam, a sua família. Então no céu, a única coisa que você pode levar é a sua família, e pessoas que te conheceram, pessoas que ouviram falar de Jesus através da sua vida. Eu fico imaginando, você chegando no céu, alguém bate nas suas costas, você olha para ele e fala assim, quem é você? Falou, não, eu sou a terceira geração daquela família que você evangelizou. Eu estou aqui hoje porque você falou de Jesus para eles. Eu estou aqui hoje porque você evangelizou a minha família. Eu quero te agradecer, porque o que você plantou, hoje, você pode colher pelo menos um abraço. A única coisa que a gente vai levar para o céu são pessoas. Não vai levar tesouro, não vai levar casas, não vai levar carro. Não estou falando para você não ter isso. Tenha muito, se Deus quiser. Em nome de Jesus, que o povo de Deus ele é próspero. Ele prospera, porque ele é honesto, ele é trabalhador, ele levanta cedo, tem calo na mão. Mas o céu, ele é composto por pessoas. E é isso que a gente quer dizer. Esses são os tesouros que a gente leva, pessoas. Claro, pelo sangue de Jesus. Ele abriu a porta, é por ele que as pessoas vão. Mas cabe a nós comunicar esse evangelho. Mostrar para as pessoas que existe um futuro, sim. O Duda falou de terceira geração. Eu sou a terceira geração de um homem que saiu do Canadá com a sua esposa e veio para o Brasil ser missionário no Norte e no Nordeste. Percebe-se pela cor. Ninguém reparou, gente, que eu tenho sangue canadense? Percebe. E ele sai do Canadá, abre mão de tudo e vem para o Brasil evangelizar o Norte e o Nordeste. E naquela época se chamavam-se cruzadas evangelísticas. Ele saía de capital em capital, ele armava uma tenda, e era a tenda dos milagres, e lá ele falava de Jesus. O nome dele era Haroldo Matson Wesley, e a Emma Matson Wesley, a sua esposa. Eles adotaram a minha mãe, em Natal, Rio Grande do Norte, onde ela era. Em Recife, eles abriram um seminário, onde o meu pai foi estudar teologia lá, e o resto vocês já imaginam. Mas eles foram aqueles que deixaram tudo. Eu sou fruto deles. Amém. Eu vou chegar no céu e vou falar, Haroldo, eu sou fruto do teu evangelho. Esses são os tesouros que a gente ajunta no céu. É para isso que a gente está aqui. Isso que a gente destacou, esse texto destacado, os versículos 19, 20 e 21, Jesus nos fala qual que é o propósito da nossa vida. Por que você está aqui hoje? Por que você está vivendo? Por que Deus te deu o sopro da vida? Te deu uma vida para fazer o que nessa terra? Para fazer o que está escrito em 19, 20 e 21. Ajuntar tesouros no céu. Levar pessoas para lá. Esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito da nossa vida. É para isso que vale a pena viver. Tá, e como que eu vivo? Como eu vivo? Como eu olho? Como eu evangelizo? Como eu penso sobre tudo isso? Está na Bíblia também. Jesus, no seu sermão, em que a gente pôde se deleitar através dele, fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, tudo no seu corpo está luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Então, quando fala isso, a gente vê e subentende que os nossos olhos são responsáveis pelo brilho ou não, pelas cores. Aquele filósofo, Rubem Alves, pode falar sobre ele. Rubem Alves foi pastor presbiteriano, ele tem uma frase linda, ele fala assim, que os olhos são pintores. Eles pintam o mundo com as cores daqui de dentro. Com que cor que você tem pintado o mundo? Será que tem sido preto e branco? Ou um mundo colorido? Você mandou a foto? Mandei. Tem uma foto de olho aí para vocês colocarem. Aí. Na Bíblia, gente, Jesus destaca aqui, isso aqui falando sobre os olhos, da importância dos olhos serem bons. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram olhos bons e pessoas que tiveram olhos trevosos, que olharam para a vida, mas não enxergaram luz na vida. Voltando à caminhada do deserto, quando Josué e Caleb vão espiar a terra e voltam com os outros 10, nessa caminhada, são 10 olhos trevosos. Você já caminhou com gente que só reclama? É muito ruim. Não é ruim, é uma pessoa que só reclama. Você vai andando assim, ela vai reclamando, e aí você vai caminhando com ela reclamando, e parece que as distâncias só vão aumentando. Quando Deus promete a terra, Ele promete a terra toda para eles. E aí eles voltam e falam assim, olha, é verdade, a terra é boa, hein? Mana, leite e mel. Precisa de 2 para carregar. Mas lá não precisa de 2 para carregar. Porque lá o povo é gigante, o povo é grande. Pensa no povo brabo. Eles são guerreiros. A lança dos caras é desse tamanho, maior que a gente. Não dá. Não dá, a gente vai perder essa guerra, então vamos voltar para o deserto, que a gente já passou 40 anos mesmo. Vamos ficar mais um tempinho, esperar lá, quem sabe a próxima geração diminui, né? Quem sabe a próxima geração, eles vão vir menores, quem sabe a próxima geração não seja guerreira. Mas aí chega Josué e Caleb, com os olhos, com pinturas luminosos, eles falam assim, tem tudo isso sim, mas Deus nos deu ela. Não é gostoso caminhar com pessoas que veem o lado bom da vida, pessoas que veem a felicidade, que têm a felicidade. Pessoas que olham para vir para a igreja e falam assim, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Eu aposto que hoje, na família do Júlio, foi um dia de celebração na casa deles. Foi um dia de alegria. Foi um dia que todo mundo levantou e falou assim, hoje nós vamos para a igreja. Se arrumando, se preparando para isso. Nós temos que ter os olhos coloridos. Não estou aqui dizendo que todos os dias serão coloridos. Hoje é um dia cinza e maravilhoso. Sabe, Josué e Caleb, eles olham o mundo com alegria. Encaram as dificuldades que nós teremos, sim, muitas dificuldades, mas com alegria, em saber que o Senhor do Senhor está conosco. Que o Senhor, Deus, está sempre conosco todo o tempo. Você tem os olhos trevosos, tem dia que a gente está cansado, está triste. Vai até o Ministério Infantil. Vem ajudar a gente na sexta-feira. Você vai ver a alegria, a felicidade. Sabe, eu tive o privilégio de ter um acampamento de adolescentes há 2, 3 semanas atrás. O presbítero Adriano e toda a gangue dele. Que é os amigos, os vizinhos... Todo mundo foi ajudar a gente. Que bom, né? Vai ajudar, ainda leva uma galera. Leva uma galera, e aí todo mundo feliz. O Adriano parou uma hora assim, não tinha dormido nada, né, Adriano? Olhou para mim e falou, Duda, que alegria que é estar aqui. Que felicidade, né? Que felicidade a gente poder ajudar e ver alegria no rosto deles. Nossos olhos, se estiver trevosos, olha para trás, olha para quantas coisas Deus fez para você, olha quanto Deus é bom para você. Nesse sermão de Jesus aqui do monte, você não vai achar, mesmo que você lê de ponta cabeça, de trás para frente, você não vai achar Jesus falando que a vida é fácil. Você não vai achar Ele falando isso, que a vida é boa, que você não vai ter dificuldades. Pelo contrário. Mas você vai achar Ele falando
Olhe para essas dificuldades com olhos luminosos e eu estarei com você. Então, a diferença não é a ausência de problemas, a diferença é como você enxerga esses problemas. Como você escolhe olhar o mundo, com esses olhos luminosos ou não. E isso em tudo, não só a sua vida, mas a sua família, a igreja. Eu queria destacar isso, abrir um parênteses no que a gente está dizendo. É muito importante você ver a nossa igreja com olhos luminosos. A nossa igreja não é diferente das outras, porque é feito de pessoas, e nós somos falhos, todos nós aqui temos erros. O lugar que mais tem gente quebrada é na igreja, porque aqui é o lugar de cura. Então não venha para a igreja com olhos trevosos, olhando somente o defeito dos outros. Olhe com olhos luminosos e vendo a oportunidade desse tanto de gente em busca de cura, e que Deus está fazendo uma boa obra na vida de cada um. E Ele não terminou ainda, mas vai terminar quando for dia perfeito, lá na glória. Então, é muito importante, porque os olhos trevosos seus, olhando para a igreja, você leva esse olhar para dentro de casa. E aqui a gente está falando em nome das crianças e dos adolescentes. Porque é muito difícil quando o pai e a mãe, de repente, faz um comentário não muito bom a respeito do pastor, a respeito dos líderes, mas a mesma pessoa que ele está falando desse comentário, falando de forma pejorativa, é a pessoa que vai comunicar o evangelho para o seu filho. Você acha que o seu filho vai acreditar em quem? Em nós que estamos comunicando o evangelho, ou o pai e a mãe que falou mal da gente? Eu não estou aqui defendendo a gente, porque graças a Deus... Não é carapuça, né? Isso não acontece, glória a Deus. Mas eu queria que vocês observassem, tivessem o cuidado de olhar e de se comportar em casa, com cuidado com o corpo de Cristo, com a nossa igreja. Porque aqui tem que ser o melhor lugar do mundo para a criança e o adolescente estar. Essa semana passada, eu falei isso no Drops e vou falar aqui de novo, porque me chocou muito. Há 2 semanas atrás, eu recebi uma notícia de uma criança, na época de Assis, ela era criança do Ministério Infantil, uma menina linda, cantava no coral infantil. De repente, a mãe dela me manda uma mensagem na sexta-noite, falando: Késia, a minha filha tentou se matar, ela está na UTI, tomou um monte de remédio. E eu falei: mas como assim? Aquela criança meiga? Aquela criança. E aí eu fiquei sem entender. Esperei a mãe dela falar, pode ligar para ela. Eu falei: eu quero falar com ela. Ela falou: então calma, deixa ela sair do hospital. E aí na segunda noite só que eu consegui fazer uma videochamada com ela. E aí eu falei: o que aconteceu? Me conta. A última vez que eu te deixei aí, você tinha o quê? 7 anos. O que aconteceu de lá para cá? E ela foi me contando. E ela falou: com 14 anos, aconteceu uma briga lá na igreja, um racha, a igreja se dividiu. E foi aí que eu decidi sair da igreja. Hoje, ela, além de ter tentado tirar a vida, ela está frequentando o centro de Umbanda. E aí eu fiquei imaginando quão difícil foi esse momento para a fé dela. É muito sério. Quando a gente decide olhar com olhos trevosos, toda a nossa vida se torna trevas. E a nossa família também. Tenha cuidado com a forma que você enxerga a igreja, com a forma que você enxerga o mundo. Como o Duda disse no começo, quão bom será ver o seu filho lá no céu. Amém. Mas não é só por palavras, é por exemplo. As palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Para quem não sabe, meu nome é Antônio José Nogueira. Nada a ver com Duda, né? Duda, o apelido feminino, né? Como assim? Aí um dia chegou uma irmã, falou assim: vou te chamar só de Antônio. Eu falei: sério? Por quê? Falou: porque Duda é um apelido feminino, sabe? E Deus te deu esse nome tão bonito, porque seu pai e sua mãe escolheu esse nome, e não pode ser chamado de um apelido feminino. Eu olhei para ela e falei: senhor dona, não sei se a senhora sabe de onde veio meu apelido. Meu apelido, quando eu era bebê, tinha uma fanha na minha cidade, é verdade. E ela não conseguia falar José, ela falava Antônio José, ela falava Antônio José. Aí meu pai achou muito bonito, começou a me chamar de Dudé. Porque é bonitinha, a mulher falando. E aí começou a me chamar, ô Dudé, e começou a me chamar de Duda. Um apelido extremamente carinhoso do meu pai. Alguém tenta, com os olhos trevosos, deturpar isso. Então, às vezes, a gente tem que perceber isso. Sabe, o meu apelido, quando eu olho para o Duda, eu vejo que é um apelido carinhoso do meu pai.
com o amor do meu pai. A gente tem que olhar para a nossa família com olhos luminosos. Ver o nosso filho, que às vezes é estranho, que é um ser de outro planeta. Hoje a criança, o adolescente é um ser de outro planeta, gente. Não adianta, eles são totalmente diferentes de quando nós éramos crianças. É uma nova geração, e não é só uma nova geração, é um novo ser, de um outro planeta. Nós nunca tivemos tanta informação quanto eles têm. As dificuldades que eles têm, que eles passam, nós nunca passamos. Nós temos que olhar para o nosso filho, para o nosso adolescente, para a nossa criança, com um olhar de, eu preciso ajudar ele. Ele vai entender o que eu estou falando. Porque eu só fui entender o que meu pai estava falando quando meu filho nasceu. Eu acho que aí muita gente concorda comigo. Quando os filhos nascem, você olha e fala assim, não, meu pai tinha razão. E aí começa a vir brilho nos nossos olhos. Nossos olhos começam a ter vida. Nós queremos caminhar para um momento especial. E se a gente vem para a igreja só reclamando, só dizendo mal, como a Kézia disse, essa menina linda, maravilhosa, foi corrompida, não foi pela escola, não foi pelos amigos, pode ter sido pela própria família, com os olhos trevosos. Como a gente vai encarar a vida? Como a gente vai olhar a vida? Eu sei que a vida, como Jesus mesmo fala, não é fácil. Tem aquele dia que a gente recebe aquela notícia difícil. Que não dá mais, vamos terminar por aqui, ou aquele diagnóstico que você não queria ouvir, ou aquela pessoa não está mais entre nós. Ou aquelas pessoas vão me formar e vão embora de Cascavel. Tem aquele dia que chega aquela notícia difícil. Por isso que os nossos olhos vão se tornando trevosos às vezes. Eu sei que os nossos olhos nem sempre foram assim. Eu sei que já tiveram luzes nos nossos olhos. A vida foi nos tornando assim. Nós vivemos dias maus. A gente nunca quis tanto que Jesus voltasse. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu pensava assim, Jesus podia voltar, mas podia esperar um pouquinho, peraí. Agora eu falo, Jesus, volta logo, porque está muito difícil. Está muito difícil. Então, a gente não quer aqui colocar um fardo sobre você e falar, você tem olhos trevosos. A gente sabe como é difícil. É um dia após o outro, cada dificuldade, cada notícia ruim, e nós vamos deixando com que as trevas dominem os nossos olhos. Mas o mesmo Jesus que falou das luzes nos nossos olhos, Ele ainda é vivo. Ele ainda é poderoso para transformar as nossas trevas em luz. Ele ainda faz isso. E aí a gente volta lá no início. Eu sei que muitos daqui têm filhos. A gente ensina muito aos nossos filhos, mas eles ensinam também tanto a nós. E neles há luz, assim como há em nós. Permita que a sua luz nos seus olhos se junte à luz deles. Permita que você seja ensinado e ministrado por eles também. Porque como eles trazem leveza. Jesus usa tão poderosamente eles. Eu lembro que um dia, nessas minhas idas e vindas com o Enzo no hospital, sempre era assim, o Duda, quando dava alguma coisa, eu falava, amor, deixa que eu vou para o médico, porque a gente, mulher, a gente pergunta mais, né? Mas e aí? O médico quase manda a gente ficar quieta, né? E aí ele ficava com o Theo, que eu que queria levar o Enzo no hospital. E nessas idas e vindas, eu me lembro que um dia eu tirei o Enzo da cadeirinha do carro, estava um dia chuvoso, eu tinha que sair na chuva com ele queimando de febre, e eu pensando, eu não sei mais uma vez o que o Enzo tem. E eu peguei o Enzo, e eu já estava cansada daquilo, eu lembro que eu peguei ele, e ele mal falava. Até hoje eu não sei de onde veio aquilo. E eu peguei ele no meu colo, estava entrando no São Lucas, ele falou assim para mim, você é corajosa. Eu não sei como é que ele falou essa palavra, mas aquilo veio direto de Deus para mim. O Enzo naquela manhã foi boca de Deus na minha vida. Deus estava falando, você é corajosa, eu estou com você. Então às vezes nossos olhos vão se tornando trevosos, porque a gente acha que a gente dá conta de tudo. Que a gente é poderoso.
Mas permita que os seus olhos sejam cheios de luz, com a luz de Cristo, com a luz dos seus filhos, com a luz da igreja. Essas coisas, elas existem na sua vida para clarear os seus olhos. Seus olhos trevosos também, às vezes a gente fica guardando coisas, guardando tudo quanto é coisa podre que vai entrando, né? As mensagens do dia a dia, a correria, as brigas do trabalho, as dificuldades, né, da faculdade, dos amigos, as dificuldades da casa, o marido, as mulheres brigando com o marido, os maridos brigando com as mulheres, e isso tudo vai tornando nossos olhos difíceis de enxergar. Mas às vezes a gente precisa sentar, olhar nos olhos da outra pessoa e conversar. Eu estou chateado com você, eu estou magoado com você, eu preciso desabafar. Ouça o seu marido, sua esposa, o seu amigo, porque talvez ele só tenha ele para você. Hoje você pode ter o melhor amigo dentro de casa, ou seu maior inimigo. Quando estiver desabafando, se o outro estiver desabafando para você, não tente acusá-lo, tente compreendê-lo, se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro com a dificuldade. Talvez você olhe assim e fale, mas pô, aí, um pouquinho, a sua dificuldade é menor que a minha. A outra pessoa sabe qual é a sua dificuldade. Os relacionamentos também são difíceis. Os relacionamentos são desgastantes. Todo mundo, uma vez, no momento que a gente teve com os adolescentes, perguntamos para ele, falou assim, o que mais chama a atenção, qual foi o momento que mais chamou a atenção durante os cultos dos adolescentes? Aí um olhou para nós e falou assim, de como você e a Késia tratam um ao outro e aos seus filhos. Eu falei, então tá, não prego mais nada, então, né? Não prestou atenção em nenhum culto nosso. Mas é por conta da nossa atitude com o outro. Quando a gente casou, nós tivemos muitas dificuldades, né? Quando a gente casou, eu venho de uma família, lá de Minas, que a porta de casa não tem chave. Então entra quem quiser. Não tem? Chega e fala, tia, eu vou ficar uma semana aqui em casa, na sua casa. Beleza. Tia, eu vim tomar um café. Beleza, o café está ali. Aí a gente veio para casa, eu casei com a Késia. Que lá em casa, chegava a visita, minha mãe corria para o quarto e fechava a porta. Meu pai chegava e falava, ô, Janilza, chegou gente. Minha mãe corria para o quarto e levava as filhas junto. E aí esses dois seres humanos se casam. E aí como é que resolve isso? Aí a gente teve que sentar, conversar, e a gente tem um lema, que quase sempre dá certo, né? É porque está na Bíblia, né? É porque está na Bíblia. A Bíblia é demais. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque uma coisinha pode se transformar em um monstro. A mulher pode dizer que, você não faz isso, não faz aquilo, não me ajuda, e o homem não percebe nada. O homem não percebe, gente, desculpa. O homem não percebe nada, o homem é uma porteira fechada. E isso talvez venha tornando os seus olhos trevosos. Os seus olhos têm que ter alegria. Conversa, olhando nos olhos. Não trate o outro como menor do que você. Trate igual, não um ataque. Se você quer desabafar, desabafe e deixa o outro desabafar também. Assim vai diminuir muito, muito, muito os seus problemas dentro de casa. Seus filhos irão ver vocês e falar assim, eu quero um casamento como o do meu pai e da minha mãe. Eu quero um relacionamento como o do meu pai e da minha mãe. Mas aí você fala assim, não, mas ok, o que vocês falaram, mas na minha vida não é assim. A gente nem sequer se fala. Não o meu marido, mas meu filho, eu com meu filho comigo. A gente não se fala mais, a gente já passou dessa linha, não tem mais diálogo. E aí que entra a fé, que serve para iluminar os nossos olhos. A definição de fé na Bíblia, todo mundo sabe, é a certeza das coisas que não se veem. Se o que você está vendo é trevas, Deus ilumina o seu olho de tal forma que você começa a enxergar aquilo que não está ainda. Isso é luz. Você enxerga aquilo que não é real, mas você enxerga, ninguém mais, mas você enxerga, isso é fé. Então, comece a pedir para Deus essa fé.
que transforma os nossos olhos trevosos em luz, que nos faz enxergar algo que não é visível. E Deus fará, porque Ele é poderoso, Ele faz. Ele é o Pai das luzes, Ele é mestre em transformar a nossa situação. A minha mãe, por muito tempo, orou por mim. E eu falava que, como filha de pastor, devido a muitos traumas da vida ministerial, que não é fácil, por isso orem pelo pastor, pela sua família, pelos pastores, pelas famílias, porque não é fácil. Como filha de pastor, quando eu cresci, eu falei, eu não passo nem na calçada de uma igreja mais. E a minha mãe enxergou aquilo que ela não via. Deus iluminou os olhos dela. Amém. E pela fé ela enxergou. E hoje eu estou aqui, com o microfone na mão. Amém. Porque ela viu aquilo que ninguém mais via. Ter olhos luminosos não é só uma postura de otimismo. Não é uma mensagem coach que a gente está querendo trazer aqui. É uma postura de fé. É confiar no Deus que nós servimos, que transforma aquela situação ruim em algo que ninguém espera, em algo luminoso, que é tão luminoso que glorifica o nome dele, não o nosso. Que quando as pessoas olham, elas não vão falar, nossa, fulano fez isso. Não tem outro a quem remeter essa situação. Foi Deus que fez isso. Não tem explicação. O Ministério de Adolescentes, hoje, pode pegar, eu falo que é a sexta-feira dos milagres. A gente tem trabalhado, a gente está caminhando para a terceira geração de adolescentes. E os adolescentes, eles trazem muitas visitas. Muitas visitas. E um dia, uma sexta-feira antes do Dia dos Pais, uma menina chegou e estava com os olhos trevosos, né? E a gente pergunta, por que você está assim? Ela falou assim, meu pai está internado com Covid. E aí a gente, na hora do culto, terminando o culto, eu falei assim, vem cá, nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que Deus ilumine a sua vida. E que, se Deus quiser, o Espírito Santo de Deus agir, o seu pai vai passar o Dia dos Pais com você. E aí eu quero te contar uma coisa, que quando o Duda falou isso, eu falei, ixi, que Deus vai restaurar a saúde do pai da Júlia, a gente ia crer, mas por data, falar que é Dia dos Pais, aí é fé demais. Graças a Deus eu sou assim com o homem. E aí a gente orou por aquilo com fé, a gente colocou diante de Deus um pedido de um filho, de uma filha, que estava triste porque o pai já estava internado. E aí a gente orou e na sexta-feira, no domingo, depois da escola dominical, eu recebo uma mensagem, o meu pai está em casa e está almoçando com a gente. Amém? A alegria dessa menina, a alegria dela saber que Deus, aquele que ela não vê, e a fé é aquilo que não existe, aconteceu na vida dela, aconteceu na família dela, e ela celebrou. E aí todos os adolescentes falam, cara, a nossa oração deu certo. Acredite na sua oração, acredite nos seus olhos. Aí, na outra sexta-feira, para quem não conhece o Theo e o Enzo, eles são o Theo e o Enzo. O maior é o Theo, o menor é o Enzo. Aí, na outra sexta-feira, a gente estava aqui preparando para o louvor, porque vem toda a família, né? Ore por isso também, que é difícil. Vem toda a família para cá, e aí a Kézia ensaiando no louvor, o Theo correndo para cá, e aí a gente deixou o Dominique cuidando do Enzo. Quando nossos olhos são olhos que brilham, luminosos, que fazem cor, ela chega para a Kézia e fala assim, Kézia, o Enzo está andando. Fazia 5 anos que ele não andava, por conta do AVC. Aí a Kézia olhou, tá bom, Dominique, tá, continua. Quando ela olha... Eu achei que ele estivesse andando, porque ele costuma andar mesmo segurando na parede. Eu falei, Dominique não percebeu, mas ele devia estar segurando em alguma coisa. E aí ela aqui, eu sentada ali, e ela falou, mas tia Kézia, o Enzo está andando. E aí o Enzo entra por esse corredor central. Vamos ver se ele ele consegue. andando até o papai? Você consegue? Se arrume. E ele andou na igreja, que é o lugar que a gente ama, que é o lugar que a gente sempre vai estar. Aê, glória a Deus.
Eu relutei em fazer isso aqui para vocês. Ontem foi uma luta com o Duda me convencendo isso. Porque a gente não queria despertar nenhum tipo de sentimentalismo ou usar, mas essa é a nossa história de vida. E a gente precisava compartilhar isso com vocês até eu entender isso. E isso aconteceu aqui na igreja, numa sexta-feira, no dia em que a gente está aqui com os adolescentes. A gente não sabia se o Enzo ia andar novamente. A médica falou para a gente que precisava ser construído neurologicamente algo que tinha se quebrado. Ele deveria fazer um outro caminho no cérebro para voltar a andar. O neuro disse que possivelmente ele deve ter tido uma meningite, que é a inflamação da meninge, e possivelmente poderia ser que ele não aprendesse a andar, não aprendesse a falar. E o fato, hoje, ele tem dia que anda, tem dia que não, mas o que a gente sabe é que esse caminho foi feito, e agora é treino, mas que agora ele vai andar. E eu falava com Deus, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, por que o Senhor não faz? Olha as trevas chegando nos meus olhos. É fácil falar, tenha olhos luminosos, mas eu estou sendo muito sincera. Teve um dia que eu fui muito sincera com Deus, eu falei, Deus, o Senhor é poderoso para fazer, por que o Senhor não faz? E Deus me respondeu assim, quando eu estive aí na terra, eu nunca curei ninguém da mesma forma. Eu passei barro no rosto. Outro, eu mandei levantar e pegar a cama. Ninguém foi igual. O seu processo não é igual aos outros. Eu estou fazendo, você que não está vendo. Meus olhos estavam trevosos. Mas, naquela sexta-feira, os olhos foram iluminados de novo. Amém. Então, tenha fé. Eu não falo para você que a nossa fé foi o que moveu, foi a misericórdia de Deus. Mas acredite no poder dele, ele ainda faz. Essa mensagem tem tudo a ver, como eu disse, quando a gente sentou e a gente aprende um pouco mais com o Theo, com o Enzo, que até uma conversa com um amigo, ele falou assim, cara, é gostoso estar perto do Enzo. Ele é amigo, ele é tranquilo, ele tem os olhos brilhantes. Você olha no olho dele, você vê vida. E é isso que a gente veio falar para vocês. Renove os seus olhos. Renove, porque o Senhor está fazendo milagres aí. A gente às vezes se perde no olhar do dia a dia. Às vezes a gente não quer olhar as pequenas coisas. Mas olha uma criança. Olha o adolescente escolhendo estar na presença de Deus. Olha a pessoa dizendo que veio professar sua fé em Cristo Jesus, enquanto o mundo está dizendo que não existe em Jesus. Renove, vamos nos renovar. A igreja, a Deus, Ele quer que a gente esteja plenamente com Ele. E a gente fica pondo migalhas para Deus. Sabe, os pais, tem pais, eu não estou dizendo de vocês, mas tem pais que chegam e entregam seus filhos no ministério infantil e deixam lá e saem, graças a Deus. Vai buscar seu filho, a gente está orando, o pai abre a porta, lá, terminou o culto, vamos embora. Coloque cor nos seus olhos. Tenha coragem de olhar seus olhos com alegria. Olhar sua vida com alegria. Olhar a sua vida com dificuldades. Mas ver que Deus está fazendo cada dia mais. Nós poderíamos falar assim, nossa, que legal, o Enzo andou. Mas na segunda-feira ele não andou. Na terça ele andou. Na quarta ele não andou. Mas nós escolhemos olhar que o Senhor está fazendo a obra na vida dele. Se alegre porque o Senhor tem feito uma obra na sua vida. Se alegre porque segunda-feira, muitos de vocês, não sei, têm um emprego para ir. Eu fico tão feliz de ver essa igreja viva. O ministério do My Family, do Léo, fazendo tanta coisa legal. E é um sonho que a gente tem. Na quarta-feira, uma igreja viva. Na quarta-feira, lotado de gente aqui. Olha que bênção de Deus. Vamos olhar com os olhos coloridos, com alegria de servir e pertencer à família de Cristo. Para encerrar, eu queria falar da fé do Theo. O Theo, na quarta-feira, com a tia Lili lá no coral, ela orando, e ele começou a chorar, e ele falou, eu quero que o meu irmão ande. E Deus atendeu a oração do Theo. Verdade. O Theo nunca desistiu e nunca deixou de acreditar, né, Theo? E ele respondeu às nossas orações, né? Assim como nas quartas-feiras, como o Duda falou, muitos vêm aqui em busca de treinamento para a família. Quer ver?
para a educação dos filhos, para se tornar uma mulher única, um homem de hombridade, uma aliança no casamento. Isso são olhos luminosos. Está ruim, mas eu ainda estou persistindo, eu estou caminhando, eu estou prosseguindo. Vamos orar? Vamos orar? Agradeço a oportunidade de trazer minha família, fazer parte da sua família, que nós pertencemos à mesma família. Amém. E no céu, eu quero muito que a gente se alegre juntos, olhando para os nossos filhos, abraçando. Porque não há presente maior do que levar os nossos filhos à presença do Senhor. Não há maravilha melhor do que olhar Deus operando milagres nos nossos filhos. Né, Ali? É maravilhoso a gente ver isso, ver Deus fazendo tudo isso em nossos filhos. Amém. Vamos orar para que Deus mantenha os nossos olhos firmes nele, cheios de luz, iluminados pela fé que nós temos no poder dele. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, assim como o Senhor esteve aqui na terra, Amém, e todos que foram tocados pelo Senhor, Verdade. foram iluminados por ti. Sim, Senhor. Que assim seja, ó Pai, conosco, na nossa Amém. comunidade aqui, ó Pai, na nossa Amém, família IPCC. Senhor. Amém. Que seja uma igreja que viva, ó Pai, que viva o seu milagre. Que mesmo em meio às tribulações, a esse mundo tenebroso que nós vivemos, É verdade. continue sendo uma igreja iluminada, crendo no teu poder, iluminados, ó Pai, pela tua fé, Senhor. E se porventura alguém aqui tem entrado com os olhos trevosos, porque a vida machucou muito, É verdade, Senhor. porque as dificuldades são tantas, que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito ilumine o olhar de cada um aqui, que o teu grande poder adentre a vida, ó Pai, Sim, Senhor. do nosso irmão, da nossa irmã, e que eles possam, com os olhos cheios de fé, Verdade. acreditarem naquilo que pode ser impossível. Pode parecer impossível, mas para o Senhor não é, Pai. Transforma realidades aqui, ó Pai. Verdade, Senhor. Traga cura, traga transformação, ó Pai, de lares, traga transformações de vida, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, e que o mundo, ao ver, possa ser iluminado pela tua glória, e glorifiquem o teu nome, Senhor, e que todos no céu possamos chegar lá como mordomos fiéis e falar: Senhor, vivemos da forma que o Senhor nos instruiu, trouxemos esses tesouros para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Aleluia.